Então vamos lá para o ponto segundo, na qual o tema é variedade de línguas. Aqui em 1 Coríntios 12:10 vai estar falando sobre a variedade de línguas. A própria expressão aqui já fala variedade de línguas, né? Quando alguém fala que lá você vai encontrar uma variedade de algo, de uma comida ou de roupa, né? Você não vai lá esperando encontrar uma ou duas, mas sim uma variedade. É o primeiro ponto que nós aprendemos aqui. O dom de variedade de línguas é a capacidade de você falar uma língua na qual você não aprendeu, né? Você não estudou, né? Não é da sua cultura. Não é a capacidade de você aprender. Existem pessoas sim com facilidade em aprender vários idiomas. Nós tivemos, por exemplo, o Papa João Paulo II, onde ele viajava pelo mundo, ele falava no idioma, no dialeto, ele tinha uma facilidade muito grande de aprender um idioma, mas não é esse o tema aqui da aula, é sim a capacidade de você falar, né, um idioma, um dialeto ao qual você não estudou, você não aprendeu, né? Como eu disse, a variedade de línguas, por quê? Porque ela vai estar falando das línguas de origem celeste, né? E também línguas terrenas, né? Variedade de idiomas também. Você pode encontrar isso em 1 Coríntios 13:2, se os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios 13:2, quando Paulo vai fazer um contraponto entre o amor, quando ele vai dizer que o amor é o maior que todos os dons ali, no versículo 2, né, ele vai ainda falar, ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os ministérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, né? Paulo faz um contraponto entre o amor sobre os outros dons. E no 1 ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, o assunto aqui é dom, né? E Paulo aqui fala que existe a possibilidade de você falar a língua dos homens, né? A variedade de línguas, e as línguas dos anjos, ou seja, línguas de origem celestial, né? Nós temos um exemplo na Bíblia no caso aqui é chamado de glossolalia, né? Que é uma linguagem de origem divina. Nós temos um exemplo disso em 1 Coríntios 14, 1, 2, né? Na qual fala, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, né? Você está falando que ele não está falando aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, né? Se fosse um idioma, estaria mentindo, porque uma pessoa que falasse um idioma poderia entender sim, porque o Espírito fala em mistério, né? Para ser mistério é uma coisa que somente Deus poderia desvendar, né? Aqui nesse caso aqui de 1 Coríntios 14, 1 e 2, é um exemplo de glossolalia, com a linguagem de origem divina. E uma linguagem de origem estrangeira, o que parece que ocorreu foi ali em Atos 2. A maioria dos teólogos entende que você fazendo a leitura em Atos 2, você entende que ali na verdade foi uma linguagem terrena, estrangeira, e não uma linguagem divina. Os irmãos quiserem acompanhar, abrir em Atos 2, né? Vai estar falando ali que e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. A expressão usada aqui é uma expressão que geralmente é usada na Bíblia para falar de coisas terrestres, contrapontos à linguagem terrestre. E o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam ali então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ali naquele dia ali encontrava pessoas, né, de várias nações, de vários dialetos e línguas, né? Como a Bíblia nos fala mesmo, o Espírito Santo ele vai dar o dom de acordo com o que for útil, né? E naquele momento ali, para ser pregado a palavra de Deus, né, o mais útil ali seria o dom de linguagens, né, terrenas, né? E aqui vai estar falando, ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão,
e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, todas as pessoas que estavam ali ouviam falar das grandezas de Deus na sua própria língua. É como se você estivesse fazendo um culto hoje no Brasil e tivesse um chinês, um americano, né, um japonês, um alemão, e todos eles pudessem entender a mensagem da pregação na sua própria linguagem, né? Algumas pessoas, alguns teólogos entendem que na verdade foi uma linguagem divina e que Deus deu a interpretação para aquelas pessoas. Eu tenho uma certa dificuldade em aceitar esse ponto, por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, aqui no versículo 4, em Atos 2, fala que o Espírito Santo repartia, né? E o Espírito lhe concedia que falasse conforme que o Espírito lhe concedia que falasse. Ou seja, o texto está falando que o Espírito no momento deu dom de língua, não fala que deu dom de interpretação para ninguém. Ou seja, para você botar esse ponto de vista, você vai ter que fazer uma inferência no texto falando que o Espírito Santo deu dom de interpretação, mas o texto não fala isso, né? E outra, as pessoas de fora muitas vezes eram não crentes, né? Eu tenho uma dificuldade também em entender que os não crentes também receberiam um dom de interpretação. É um segundo ponto que eu tenho dificuldade em aceitar que foi uma linguagem celestial, né? E vai continuar falando aqui. E todos pasmavam e admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos galileus, todos esses que estão falando, né? Porque os galileus, eles eram tidos como aquelas pessoas mais sem estudo, sem instrução, né? Ou seja, eles se admiravam dos galileus poderem estar falando outros idiomas, né? Pois é, como que ouvimos falar cada um em nossa própria língua em que nascemos? Ou seja, todas as pessoas de várias partes do mundo que estavam ali, eles ouviram falar das grandezas de Deus, né, na sua própria língua. O contexto aqui ele aponta mais, algumas pessoas discordam, mas eu acredito que o ponto aqui tenha sido uma língua estrangeira em Atos 2, né? A linguagem divina você encontra em outras passagens na Bíblia, não em Atos 2. A nossa confissão de fé, ela afirma que a pessoa, para ser batizada no Espírito Santo, né, a evidência, através de observações na Bíblia, né, porque várias passagens na Bíblia, quando a pessoa fala que foram batizadas com o Espírito Santo, através da observação, né, a confissão de fé afirma que a evidência é o falar em línguas na hora do batismo com Espírito Santo. Irmão Diego, por que algumas pessoas são batizadas com o Espírito Santo e falam em línguas e depois não falam mais? Alguns teólogos entendem que você ter o dom de falar em línguas é uma coisa, e você falar em línguas como evidência que foi batizado é outra coisa. Por isso que você vai encontrar pessoas que simplesmente vão falar em línguas naquele momento do batismo com o Espírito Santo, mas não vão ter o dom de falar por toda a vida. E você realmente encontra pessoas assim. E assim fica mais acertável com o resto da Bíblia, porque em Coríntios 12, 29 e 30, né, vai estar falando ali, 1 Coríntios, vou abrir aqui para os irmãos ver. 1 Coríntios 12, 29. Faz uma pergunta retórica, na qual a resposta é sempre não. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos têm o dom de língua? Não. Interpretam todos? Não. Ou seja, se todos os batizados ali tivessem um dom de falar em línguas durante toda a vida, né, aqui a resposta para a língua seria sim, né? Em 1 Coríntios 12, 10 também vai estar falando na hora que o Espírito Santo faz a repartição, né, há outro a operação de milagres, há outro a profecia, há outro o dom de discernir espírito,
a outro a variedade de línguas, né? Não fala a todos a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, né? É uma posição que eu encontrei teológica, mas tem gente que discorda, né? Porque o Paulo, quando ele fala não quereis que sejais ignorantes a respeito dos dons, né? Só que todos ali já sabiam exatamente o que eram os dons, né? Estava se referindo mais não seja ignorante ao modo como usar os dons, né? Porque todos eles já sabiam que eram dons, né? É apenas um posicionamento teológico que eu achei mais coerente com toda a Bíblia, né? E Paulo, ele vai, como eu disse, Paulo ele tenta o que? Por ordem no culto, porque ali na igreja de Corinto o dom de língua ele estava sendo usado, né, de uma forma errada no culto, né? Em 1 Coríntios 14:4, né, vai estar falando: o que fala em línguas edifica a si mesmo, né? Se quem fala em línguas está edificando a si mesmo, né, não teria a necessidade de todos falarem em língua de forma alta, né, trazendo para os dias de hoje. Se o que fala em línguas traz a edificação para si mesmo, né, o porquê de você, na hora do culto, você falar em línguas em voz alta, sendo que você só está trazendo edificação para você mesmo, né? É uma coisa que nós aprendemos aqui. Paulo está botando ordem no culto, né? Por exemplo, na hora da pregação, é dado vamos ouvir a palavra do pregador, é passada a palavra para o pregador. Não pode um irmão começar a falar em línguas e voz alta, daqui a pouco ele começa a levar toda a igreja junto. Aí o pregador que foi pedido para ir trazer a palavra tem que ficar aí esperando os irmãos pararem de falar em línguas, né? É a falta de ordem no culto. Porque o falar em línguas ele tem a sua hora, a sua função, a sua utilidade, né? Por exemplo, num culto de oração, na terça-feira vai ter um culto de oração, é a hora de você ir lá, irmãos. Você ora, porque o culto de oração, né, é a hora de você orar, você buscar ali, você está se edificando ali, você pode ficar à vontade ali, você vai utilizar ali para estar edificando a si mesmo, né? Igual, por exemplo, um culto de domingo, né, na qual às vezes tem um visitante do seu lado. Muitas vezes, se você ficar falando em línguas em voz alta, o visitante que está do seu lado ele pode não ter dificuldades em escutar a pregação, né? Ou seja, você está preferindo edificar a si mesmo, né, e atrapalhando alguém do lado que precisaria ouvir a palavra, né? É como eu disse, irmãos, é tudo você ter ordem. Às vezes tem muito pregador que durante a pregação ele vai falar, enquanto isso você glorifica a Deus, aí você, né, fala em línguas, glorifica, dá o seu aleluia, grita alto, e dá aqui 5 minutinhos para a igreja glorificar, né? Tudo é feito em ordem, né? Tudo de forma, irmão Diego, me vem à vontade, não dá para segurar. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Que vem à vontade de falar línguas, tanto é que Paulo nos fala que tem um número de pessoas para falar em línguas ao mesmo tempo. Se fosse assim, o Espírito vem e dá vontade de falar em línguas, não dá para segurar. Mas Paulo bota um limite, 2 ou 3 falando ao mesmo tempo. Se não desse para segurar, Paulo não orientaria. Correto? E como eu disse, irmãos, o intuito aqui de Paulo vai estar falando em 1 Coríntios 14:39, não proibais falais em língua. Ou seja, não é que Paulo está querendo proibir o falar em línguas, mas é sim tudo ser feito com ordem na hora certa. Agora vamos para interpretação de línguas. Interpretação de línguas nada mais é o quê? Que é a habilidade de você interpretar no seu próprio vernáculo, porque na nossa cultura, na nossa linguagem, sem trazer algo estrangeiro, né? Alguém entrega algo, você não pode fazer interpretação pela metade. Não, vou interpretar metade e deixar um pouco em línguas estranhas, né? A interpretação ela é feita por inteiro na nossa língua,
né? Esse que é o dom de interpretar. É, o intérprete, ele não é um profeta, são coisas diferentes, né? A profecia, geralmente depende de uma pessoa só, né? A pessoa ela já entrega já de forma clara, inteligível, que a pessoa compreende. Já o dom de interpretar, geralmente, né? Ele vem o quê? Geralmente ele precisa de duas pessoas, né? Um fala e o outro interpreta. E a Bíblia nos orienta sempre a estar fazendo tudo em ordem, né? Enquanto um fala, aí ele acaba, aí o outro interpreta. Aí depois o outro acaba de falar e o outro também tem que falar, espera um acabar. Depois que um acabar de falar, o outro também se levanta e fala e o outro interpreta, né? E uma coisa interessante que a Bíblia nos deixa claro em 1 Coríntios 14:5 é que o dom de falar em línguas é menor do que o profetiza, a não ser que as interprete, né? Ou seja, porque quando você fala em línguas e a interpreta, você já traz uma palavra para a igreja, né? Ou seja, por isso que Paulo fala, não é para proibir, o negócio é fazer tudo em ordem, de uma forma clara, né? Nós temos que tomar cuidado também com as interpretações, né? Tem pessoas também que vão achar que estão interpretando, vem algo à sua mente, né? E também não tomar cuidado só com profecias, mas também cuidado com interpretações, para nós sabermos se realmente aquela interpretação é verdadeira, né? Nós já tivemos um caso muito famoso na internet, né, conhecido aí, na qual uma irmã teve um sonho e falou para o pastor, e o pastor ele puxou a interpretação para o lado dele, né, para a vontade carnal, e essa história não acabou bem, né? Temos que tomar cuidado em todas as áreas, em todos os dons, né? Aqui nós vamos para a conclusão, né? Ainda que haja muitas pessoas com diversas igrejas não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecias e de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. Porém, façamos tudo como a Bíblia, com sabedoria, com decência e com ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestação gloriosa de Deus. Amém? Que a partir de hoje, né, cada vez mais nós sermos mais zelosos com as coisas de Deus, né? Que nós podemos fazer tudo com zelo, né? Para a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A paz do Senhor para todos.